Oi, turma. Do livro Dois Mundos Tão Meus, Luiz Sérgio e Irene Pacheco Machado, no capítulo 11, no painel Novo Testamento. A última parte do texto diz para nós o seguinte: vamos-nos encontrar com Lauro, que nos espera na ala 10, comunicou-nos Hilário. Vimos-lo conversando com uma moça, Gardênia, que no plano físico havia sido sua primeira namorada. Muito graciosa, disse-nos que trabalhava na fábrica de tecidos e nas horas de folga prestava ajuda às crianças. O semblante de Lauro era de assombro, principalmente quando Gardênia convidou para passear no Parque das Hortênsias. Mal acabou de chegar e já está querendo namorar? Brinquei com ele. Eu, Luiz Sérgio, nem pense nisso, estou aqui para aprender. Sara repreendeu-me. Luiz, não preocupe o Lauro, deixe que o tempo lhe mostre as belezas do plano espiritual. Gardênia se despediu e o Olegário advertiu Lauro. Irmão, devemos dedicar-nos ao trabalho com afinco. Os divertimentos são benéficos, mas só depois da tarefa realizada. Conhece-se o caráter do homem por suas realizações. Aquele que faz do seu próximo uma bengala, depositando em outros ombros os trabalhos que lhe pertencem, é um ser desprovido de caráter. Confiamos-lhes um serviço e esperamos que o realize. Posteriormente, nas suas horas de folga, não só pode, como deve buscar o lazer. E eu, Olegário, posso ir com a Gardênia no lugar de Lauro? Pode, como ele também pode, mas só depois de terminar a tarefa que nos foi confiada. Além do mais, Sérgio, você está precisando mesmo se distrair. Ultimamente só o vemos em trabalho ou nas aulas. Apenas quis brincar com Lauro. O Olegário gentilmente fez dispersar a brincadeira para uma coisa mais séria. Hilário disse a Lauro: agora vamos até a ala 14, que lá o espera um novo grupo. Ele não pode ficar conosco? Não, infelizmente não. Ele se reunirá a um grupo de socorristas e nós voltaremos a acompanhar a trajetória de uma alma. Abracei Lauro, despedindo-me, e reparei a tristeza em seus olhos, mas logo ele se juntou à sua nova equipe de trabalho. Nem mais parecia aquele jovem que, quando encarnado, só aproveitava a vida. Hoje, mais contido, a tudo aceitava, com uma única intenção: aprender. Por que não acompanhamos o seu aprendizado? Por que iremos afastar-nos dele? Porque fomos chamados ao plano físico, enquanto Lauro tem de trabalhar no umbral. Para mim, entre plano físico e umbral, existe tão pouca diferença. Fiquei sem graça porque me olharam com aquele olhar. O coitadinho do papai aqui sorriu amarelo. Mas insisto em dizer, não é de hoje, que certos lugares onde muitas pessoas se reúnem para se divertir são piores que o próprio umbral. Tem razão. Tem muita razão, Luiz. Poucos são os lugares onde ainda se divertem com dignidade. O encarnado parece fugir da verdade, preferindo se suicidar a enfrentar a realidade. E penoso o que vemos. Crianças se drogando e perdendo a oportunidade de bem viver. A sociedade está enfraquecida, mais por culpa dela mesma, quando finge não perceber que a morte ronda aqueles que brincam com a liberdade. Olegário, há poucos dias fomos até uma chácara onde alguns granfinos se divertiam, comentou Sara. As pobres crianças ricas presenciavam os pais se drogarem, se embriagarem, e o pior é que ainda davam bebidas alcoólicas para os filhos, como se fosse um fato muito natural. Esses pais não pararam para pensar que o mundo espiritual caminha passo a passo com o mundo físico. Basta um escorregão e já estamos do outro lado. E com que bagagem chegarão à verdadeira pátria? Com a maleta do desespero, falei. É isso mesmo, amigo. Agora vamos até a Santinha, ver como se encontra, depois nos espera um trabalho na crosta da terra. Olhei ternamente o meu grupo e disse para mim mesmo: Senhor, eu te amo. Não só porque existo, mas porque da pedra que me tiraste, na flor me perfumaste. Como animal, me fortaleceste. Como homem, me deste um coração para amar. A tudo e a todos. Obrigado, meu Deus. Ai, que lindo. Então, assim, nessa última parte, a gente percebe que o Luiz Sérgio, ele tem uma
uma passagem com esses amigos no campo espiritual, cada qual atravessando aquilo que necessita para o seu aprimoramento espiritual, moral, e ele, que é cheio de fazer as gracinhas, né, de brincar, as brincadeiras são saudáveis, o ambiente é saudável, propiciando uma melhor recuperação para todos que ali passam. Mas uma coisa séria foi dita aqui nesse texto, né? Nem sempre as pessoas cultivam boas palavras, brincadeiras saudáveis, divertimento equilibrado. Nós desperdiçamos grande parte do tempo aqui no planeta Terra com brincadeiras, com futilidades, com promiscuidade, com drogadição, com ilusão daquilo que a gente diz que é divertimento. Os nossos divertimentos são voltados sempre de acordo com a nossa moral. Gente, eu não tenho vergonha nenhuma de falar sobre isso, não. Tem gente que fica, eu não gosto de falar da minha intimidade. Por mim, se servir de exemplo para alguém e isso a pessoa pega para ela como uma forma de reflexão, não de seguir, me seguir não, mas de uma forma de reflexão, vejam bem. Eu sempre fui uma pessoa fechada. Na minha adolescência, eu cansei de ver pessoas da minha idade, 17, 18 anos, falando assim, nós vamos planejar uma viagem, nós vamos para a praia, nós vamos alugar um apartamento. Eu cresci a minha adolescência dentro de um quadro de granfininhos, de pessoas de filhinhos de papai. Eu não era. Eu quase fui estuprada numa escola pública, onde eu estudei até a 8ª série. O cara começou a me seguir, perseguir, e eu tive que mudar dessa escola de uma hora para outra, ir para um outro bairro bem mais distante, e aí não teve vaga, porque você tem que comprovar, né, que você mora naquele bairro. Eu não consegui, meu pai conseguiu uma escola particular, se virou, coitado, para poder pagar as mensalidades para mim, e eu fui para um mundo completamente diferente do qual eu vinha. Apesar de eu ter nascido e crescido num bairro pobre, as pessoas eram daquelas que se juntam para fazer festa junina na rua. São aqueles vizinhos que você pode contar para ajudar a trocar um chuveiro em casa, pessoas que acabam se tornando mais próximas. E nesse convívio com o pessoal de classe média alta, eu vi a frieza das pessoas, né? As pessoas só são amigas se são úteis, se têm condições como você. Então elas chegavam em mim, viam que eu não tinha as mesmas condições financeiras, eu era descartada. E isso não me machucava, porque meu mundo não era aquele, então para mim tanto faz. Agora tem pessoas que, como eu já tive um aluno na 7ª série uma vez, que ele sumiu da escola. Aí eu fui atrás do aluno, falei, por que você tá faltando na escola? Porque eu não tenho tênis da Nike igual dos outros meninos. Eu tenho vergonha de ir pra escola com o tênis que eu uso, que era um Lecheval, na época era um dos tênis mais baratos que tinha. Eu falei, menino, o que importa é você tá cobrindo teu pé. Você não tá pisando no chão, não tá machucando teu pé. Você tem que ir pra escola, você tem que estudar. Quando você se formar, você vai trabalhar e você vai comprar quantos tênis você quiser. Aí eu convenci o garoto, através de muita conversa, de muito carinho, de muita atenção, que eu ia na casa dele perturbar ele sempre. Não foi uma visita só. Aí eu consegui trazer o garoto de volta. Então, ao passo que para algumas pessoas como eu, entrei num ambiente que para mim não queria dizer nada, outras pessoas veem um ambiente desse e se ilude, acha que esse é o verdadeiro mundo. O mundo do ter. Eu saía na porta da escola, elas falavam assim, na época, picape, eu não lembro marca, essas coisas eu não sei, mas picape, carro grande, tava na moda, né? É da Ford, se eu não me engano. E era cabine dupla, com a pintura metalizada, né? E aí a gente saía na porta da escola, uma falava assim, meu pai vai vir me buscar com a picape azul. Quando chegava a picape azul ali é do meu pai. Quando vocês verem ela vinho atravessando ali é do meu pai. Então elas ficavam disputando quem é que tinha picape. Aí virava pra mim e falava, seu pai vai vir te buscar? Eu falava, não, meu pai já me trouxe de manhã, quando ele chegou do serviço, ele passou em casa, me pegou, porque meu pai trabalha a noite inteira, e ele me traz de manhã. Na hora de ir embora, o mais que pode acontecer, meu namorado vem me buscar, mas se meu namorado vier, ele vai vir de bicicleta. Mas eu falava isso de zoeira, nunca que um namorado ia me buscar na porta da escola de bicicleta. Então, eu não me abatia com aquele negócio, eu tenho, pra mim não quer dizer nada. Em contrapartida, no meu ambiente de trabalho, eu encontrei aluno que não queria ir para a escola porque não tinha o que os outros tinham, né? Então a gente vê que nesse mundo aqui, as pessoas se iludem com o ter, né? E nessa de se iludir com o ter, não tem equilíbrio, não tem limite. A liberdade que as pessoas tanto buscam, ela está associada à libertinagem. Não é uma liberdade contida, disciplinada. É uma liberdade
de promiscuidade mesmo, de drogadição, né? Você vê muito casamento hoje terminar porque o cara tá iludido que ele pode ter a liberdade de quantas mulheres ele quiser. Para que ele vai ter uma só? Ele vai morar sozinho, não vai ter nenhuma mulher perturbando ele, porque o homem acha que mulher perturba. Tudo bem que de vez em quando a gente é mesmo chata, mas o homem também é chato dentro do aspecto espiritual. Não é homem e mulher que é chato, é o espírito, né? E você se associa aos seus, àqueles que são parecidos com você. Ninguém fica junto de quem é completamente diferente. A gente sempre vai buscar alguma coisa que nem que seja energeticamente semelhante e vai conviver com aquilo. Então as pessoas estão perdendo o brilho pelo casamento, pela família. Se você chegar num grupo social e falar que você não bebe, a pessoa fala, nossa, quadrada você, hein? Você tá ultrapassada. Por que você não vai colocar? O álcool nem é forte assim, nem sobe pra cabeça, é fraquinha essa bebida, experimenta. Então, é tanto que as pessoas fazem uma pressão que você acaba pegando aquilo como uma verdade também. Todas as verdades que a gente pega no senso comum são perigosas. Por isso que é tão importante estudar. E dentro da doutrina espírita é o que mais a gente pede para as pessoas que frequentam a doutrina. Estude. Nós precisamos nos instruir. Se a gente não estudar, nós somos presas fáceis ao fracasso. Nós estamos fadados ao fracasso se a gente não estudar, não disciplinar. Grande parte das religiões, elas tendem a falar que elas é que vão salvar o indivíduo que frequenta aquela religião. O Espiritismo nunca disse que vai salvar alguém. Ele fala que fora da caridade não há salvação. E para você ser uma pessoa caridosa, você tem a necessidade da disciplina e do conhecimento. Caso contrário, são atitudes vagas, são atitudes muitas vezes orgulhosas. Tem gente que dá uma cesta básica e tem que tirar foto, tirando a foto da cesta básica e a pessoa que você está ajudando. Eu muitas vezes distribuí alimentos, roupas ou fazendo qualquer tipo de trabalho voluntário quando envolve uma série de pessoas junto com esse ato, aí sim, a título de prestação de contas, de falar, olha, o dinheiro que vocês mandaram, o alimento que vocês mandaram, eu entreguei, aí eu tiro foto. Aí eu coloco para as pessoas, olha, tá aqui, vocês me ajudaram. No meu trabalho na escola com as crianças, sempre que eu precisava de parceria, lógico que eu tinha que tirar foto das crianças fazendo as atividades para mostrar para os parceiros, senão como é que eu ia atrair essas pessoas para me ajudar? Mas não, tem gente que usa esse fator de foto, áudio, vídeo, como uma forma de propagar. Eu fiz, eu estou realizando. Isso aí é orgulho, isso aí é vaidade, isso aí é completamente contra, é o contrário do que é uma caridade. Então, nós temos, assim, uma grande preocupação, que a partir do momento que você tem o Evangelho, que você conhece os passos de Cristo, né, e que Ele nos trouxe a revelação de que nós somos seres eternos, através da passagem, né, da Sexta-feira Santa para o domingo de Páscoa, Jesus foi lá e falou, olha, a vida é eterna, o Espírito não morre. Então ele trouxe para a gente aquele consolo de que tudo que ocorre hoje é fruto do que nós plantamos lá atrás e o que nós vamos viver no futuro é fruto do que nós estamos plantando hoje, ou seja, a vida é eterna. E se ela é eterna, nós vamos pagar ou nós vamos colher. E o pagamento é árduo, porque nós somos imaturos, tudo na gente dói. Nós agimos que nem aquela criança que caiu, bateu, ralou o joelho e vem gritando, tal, mãe, quebrei minha perna. A gente exagera nas coisas. Nós somos tão imaturos que nós não suportamos dor. E nós criamos dor o tempo todo. Porque pela falsa moral que nós temos, pelo atraso moral que nós temos, a gente acaba acarretando uma série de problemas e dor para nós mesmos. Isso quando a gente não faz pior, leva dor ao próximo, né? Eu estava conversando ainda há pouco com um rapaz, um amigo meu, e eu falei para ele assim, pessoas me ajudaram a te ajudar. Aceita ajuda, pessoa. Não, não quero ajuda não, desse jeito não, depois eu vou devolver. Eu falei, é ajuda. Ajuda não se devolve. Ajuda a gente aceita. É diferente de explorar. Tem pessoas que você dá a mão, ele quer o braço inteiro. Agora, quando é pontual, quando é uma ajuda pontual, que é uma coisa muito séria, a gente não tem que ficar preocupado. A gente apenas aceita.
E hoje em dia a coisa mais rara que tem é você encontrar pessoas que queiram ajudar, sem aparecer em fotinho, em vídeo, mostrando a sua vaidade, o seu orgulho, do tipo, eu consegui, eu fiz, eu sou o máximo. A maioria das pessoas ainda estão nessa ideia de que eu faço bem e eu sou o máximo porque eu faço bem. Gente, não é favor fazer o bem, é obrigação. Nosso espírito, ele precisa disso, avançar moralmente, como o texto falou. Você pode brincar? Pode. Você tem um momento de diversão? Claro. Mas a maior parte do tempo, o espírito compromissado, ele trabalha. Ele não está querendo brincar, ele não quer divertimento. A maior parte do tempo, o espírito mais superior, ele não perde o tempo dele para sentar. Ele não precisa disso, porque ele mesmo revigora a própria energia dele. Ele abstrai, como é que eu falo? Ele consegue tirar do local onde ele estiver as energias que ele precisa para o próprio espírito. Ele não tem necessidade como nós de parar meia hora para almoçar. Tem gente que acha que 1 hora para almoçar é pouco, né? E sendo que o espírito mais superior, ele não para. Ele não para. Mal ele deita. Eu acredito que nem isso. Tem momentos que nem isso acontece. Porque ele consegue reservar aquela energia boa dele, mantendo o autocontrole, o equilíbrio, a sua moral, a sua fé. E ele não precisa desse descanso que nós, no corpo físico, precisamos. Então, é muito, como que eu posso dizer? É vergonhoso para nós o tamanho de tantas coisas que a gente coloca como obstáculo para realizar o trabalho. Ah, eu preciso almoçar, eu preciso jantar, eu preciso ir no banheiro, eu preciso descansar, eu preciso assistir televisão, eu preciso ir no cinema, eu preciso ir num baile, eu preciso beber, eu preciso fumar. A gente precisa, mas e o dar, né? E o que sai da gente? Porque a gente precisa de um monte de coisa, mas e o que sai da gente? Eu acabei de falar para uma amiga, falei, para mim é dolorido, tá certo que não pode ser como eu, não tô falando que eu tô certa não, mas é muito dolorido para mim ver alguém com dor e eu não conseguir tirar a dor dessa pessoa. Eu não sou Deus, eu não sou Jesus, eu não tenho poder. Mas se tá ali perto de mim, eu me sinto como se eu tivesse uma certa... não é uma obrigação, mas como se isso fizesse parte da minha jornada. Algum trabalho que Deus está me dando e que eu preciso abraçar com responsabilidade. Então, doar às pessoas o meu tempo, o meu carinho, o meu amor, a minha dedicação, a minha atenção, não é favor, não é a caridade porque eu vou receber isso um dia. É aquele impulso de simplesmente tirar a dor do outro. Se vê o outro bem, eu fico bem. E a maioria das pessoas não agem assim. E se você age assim, você é um cara de outro, né? Aí minha amiga virou pra mim e falou, você é fora da caixinha. Eu falei, eu não sou fora da caixinha, eu não sou melhor que ninguém, eu não sou pior que ninguém. Eu sou assim, só que eu sofro também sendo assim, porque eu ainda não consigo dividir o problema do outro para ele e o problema que eu posso ajudar. Sem me envolver, eu acabo me envolvendo. Eu tenho esse mal. Isso não é para ser seguido. Isso é só um desabafo para vocês saberem que não funciona dessa forma. Não é bom. De maneira nenhuma é bom ser assim. Você se enfiar no problema do próximo. Você tem que auxiliar do seu lado, né? E deixar ele com o problema dele, cada um com o seu. Eu já não sou assim. Então, quando eu vejo jovens se arrebentando em droga, bebida, quando eu vejo essa molecada combinando para baile, noitada, que vão passar a noite toda em festa, eu falo, gente, quanto tempo perdido. O próprio André Luiz, dentro do texto, né, da obra Nosso Lar, o André Luiz foi exemplo disso. Era um homem que tinha sua casa, sua família, tinha seu trabalho digno, era um médico, porém, ele passava noitadas acordado, ele não comia direito, ele comia um monte de porcariada, ele bebia, ele era promíscuo, ele traía a mulher. Então, mesmo ele sendo uma boa pessoa, um bom pai, um bom profissional, não foi o suficiente para ele se livrar do umbral, porque ele tinha as desregras dele. Essas desregras é que nos conduzem ao mal e muitas vezes elas imperam em nós. E é isso que nós temos que tomar muito cuidado. Jesus, dentro do Novo Testamento, quando ele veio e exemplificou amor, não foi para ficar todo mundo babando em Jesus, idolatrando Jesus, exaltando Jesus. Foi para seguir Jesus. Ele veio exemplificar o que é para ser feito. Não é para ficar só exaltando,
é para trabalhar Jesus dentro de nós. Então, o trabalho, a dedicação no bem, a caridade, a empatia ao próximo faz parte de um contexto cristão. É seguir Cristo. Nós não podemos abrir mão disso. E tem muita gente abrindo mão em troca de ilusões, de bens, de bebida, promiscuidade, drogadição, curtição. Então vamos lá, anteninha aberta, vamos se ligar em coisas boas e vamos produzir coisas boas. A diversão, ela pode ocorrer, mas com limite, com respeito primeiro a você, ao próximo, sem sair da disciplina, que a disciplina é que realmente nos dá a direção correta. Quando a coisa é muito liberdade, quando a coisa está muito solta, desconfie, porque ali tem uma ilusão para você cair, tem uma armadilha para te pegar. Tomem cuidado com isso.